Muito bem, senhoras e senhores, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais um episódio do Dança Podcast. E hoje é um episódio mais que especial. Vocês podem ver que a gente não tá só com a dona da casa, a dona disso tudo aqui, mas também com o aniversariante de hoje. Então deixa eu mudar a câmera aqui para você dar um oi, dona Renata. Boa tarde. Aí, você que está assistindo esse episódio de hoje, é o nosso 12º episódio, se eu não me engano. Deixa seu like, deixa seu comentário, se inscreve no canal para fortalecer e a gente conseguir distribuir essas histórias das pessoas que contribuem com as danças de salão pelo Brasil e mundo afora. Não esquece também de ativar o sininho para não perder nenhuma notificação. Deixa eu mudar aqui para minha câmera. Aí, pronto. Agora sim, ó, a gente está gravando aqui no estúdio, então é um pouco diferente tanto para mim quanto para dona Renata. Então, se houver alguma falha aqui, tá tudo bem, tá tudo certo, tamo junto, tá bom? Vamos lá. Deixa eu só ajeitar aqui. Eita. Falei? Foi falar. Atraiu até. Eita. Vamos lá. Mudando de câmera, ajeitando. Pronto. Gente, nos perdoem, mas é assim. Aqui é quase ao vivo. Inclusive a gente tentou entrar ao vivo, só que ainda não deu. Da próxima vez eu vou tentar fazer um ao vivo. Bom, espero que vocês estejam me escutando bem. Fala com eles, dona Renata. Boa tarde, gente. Gratidão sempre. E... tchananã. Beleza. Vamos lá, vou deixar a câmera em você aqui e vamos contar um pouco da tua história, como que você começou a dançar. Então, eu comecei... Bom, desde novinha eu sempre gostei, né, de dança. E aí me casei, aquela vida com 2 filhos pequenos, tal. De vez em quando a gente ainda saía, deixava as crianças com a minha mãe, saía um pouquinho para dançar, mas era aquela dança, né, normal. Depois de uns anos, o tio Chico procurou alguma coisa para fazer, ele achou a dança e eu relutei um pouco e aí depois eu fui. E quando eu fui, me apaixonei, eu falei que era aquilo que eu queria para mim. E nós fomos em busca, entramos na aerodança e a partir de um certo tempo a gente fez um curso, tal, saímos e depois voltamos. Aí quando voltamos, a gente não conseguiu sair mais. Eram todos os dias, de domingo a domingo, que fazíamos aula, ajudávamos, a gente, de bolsista, a gente virou assistente. E a gente começou a ganhar confiança, tanto dos donos da academia, quanto das pessoas que estavam ao nosso redor, né? E as pessoas gostavam tanto da gente, como a gente tratava as pessoas, que eles pediram para ver, tava para vocês dar aula pra gente. E aí foi, e nunca mais paramos. Aí, maravilha. Então a gente contou um pouquinho agora de como você começou a dançar. O porquê que você começou a dar aula, inclusive, foi uma coisa natural que aconteceu. Quando vocês começaram a dar aula, provavelmente alguma coisa mudou. Sim, na nossa vida pessoal, na nossa vida particular, a gente começou... O ciclo de amizades, ele expande muito, né? E aquilo é tão grandioso quando você vê aquele teu aluno fazendo e assim, é um amor que a gente passa e que aquele amor, ele volta pra gente. Gente, é inexplicável, é uma coisa muito gostosa. E mudou muita coisa, mudou a nossa vida. A nossa vida social era muito mais ativa, né? Então a gente tinha aulas todos os dias, todos os finais de semana a gente tinha algum evento, algum aniversário, saía para dançar. E aí os meninos até olhavam assim, mas vocês vão sair de novo? E os meninos em casa e a gente saindo todo final de semana. Era muito bom, muito bom. Maravilha. E aí a gente... Deixa eu me ajustar nas câmeras aqui.
E aí entra um momento que vocês decidiram levar a Tainá, que no caso é a minha irmã, pra dança. Como que foi esse processo? Na realidade, a Dete estava precisando de uma recepcionista na aerodança. E aí a Tainá estava procurando emprego. E aí eu conversei com a Dete falou, manda ela aqui. Aí a Tainá foi lá, gostou, ficou. Só que a Tainá é uma menina muito esperta. E aí tinha uma salinha de frente à recepção. E ela não podia fazer aula, ela tinha que ficar ali. E aí na salinha da recepção ela começou a ver as aulas, ela começou a observar, e aí tinha ensaio, e ali ela pegou muita coisa. Aí ela também se apaixonou pela dança. Então a Tainá começou a dançar por uma coisa natural que aconteceu, que ela acabou vendo as aulas lá e tal. E aí ela começou, aí teve a primeira apresentação, que foi uma coisa que eu lembro até hoje, que era o espetáculo lá, era o show da aerodança, e a Tainá já estava participando, e eu tinha acabado de entrar na dança, era recente, e não consegui participar desse show, e a Tainá já estava participando. Isso só me deixou raivoso na hora. Eu falei, caramba, eu queria estar dançando também esse show, porque tinha uma coreografia do Rony e da Fabiana que eu amava, e a Tainá já entrou. Eu lembro que ela acompanhava bastante o Rony e a Fabiana. A Tainá já entrou nessa apresentação e eu não consegui entrar. Aí tudo começou a acontecer também pra mim nessa parte, né? Eu comecei a frequentar mais e tal, eu fui meio relutante. Quando a gente marcou de ir lá com o pai, eu hesitei, eu não queria ir. Não queria. E aí eu fui basicamente obrigado a fazer aula. E eu fiz uma aula de salsa, eu lembro até hoje, com Elias. E foi em janeiro de 2006, eu acho. Eu não sou muito boa de datas. Mas eu acho que foi. De datas assim, não. Para isso a gente tem uma aluna especialista em datas. Que é a Mari. A Mari Solange. Então eu comecei mais ou menos nessa época, comecei na aula do Elias, e aí nunca mais parei. E aí a gente começou a frequentar os lugares juntos. Sim, né? Gente, é muito gostoso quando você passa a sair e os teus filhos começam a te acompanhar. E assim, por livre e espontânea vontade. Então, cada final de semana era um lugar diferente e chegávamos os 4. E eles se divertiam tanto quanto a gente. Era muito gostoso. Foi um trabalho, um processo, porque eu tinha a minha vida social, cada um tinha a sua, né? E aí, por mais que eu fosse um moleque de 14, 15 anos, eu tinha os meus amigos, eu tinha a minha bola que eu jogava, enfim. E aí a tua vida se transforma da água pro vinho. Foi uma coisa gostosa, foi uma transição, por mais que tenha sido assim, uma coisa que aconteceu de uma forma inesperada e rápida, foi gostosa a transição, porque eu gostava muito daquilo que a gente estava vivendo, né? Então a gente começou a frequentar os lugares juntos e a coisa começou a acontecer. E teve um momento que vocês decidiram, algumas coisas aconteceram e vocês decidiram sair dessa escola, Sim. que é aerodança, e o pai tomou a iniciativa de abrir um local. Sim, Como sim. que foi essa transição? Então, na realidade, a intenção do tio Chico era, a Tainá nessa época, ela tinha ido para a Europa, numa viagem navio, que ela estava trabalhando como dançarina no navio, e ela voltou para o Brasil e já ia embarcar de novo para fazer a Europa de novo. E aí o pai pegou e ele queria arrumar um jeitinho para prender ela aqui, né? Não queria mais deixar ela embora. E aí ele conversou comigo e resolveu, vamos abrir um lugar que a gente possa trabalhar nós 4 e tal. A intenção dele sempre foi abrir um negócio para que os filhos tocassem, né, a escola. E aí aconteceu, a gente achou um lugar, e a princípio trabalhávamos os 4 juntos, né? Eu dando aula com ele e a Tainá dando aula com o Thiago.
E aí foi isso há 7 anos atrás. Fez agora, né? 7 anos atrás. Fez agora, 7 anos. Agora no começo de janeiro, né? A gente mudou a data pra fevereiro pra aproveitar e comemorar o aniversário da casa junto com o aniversário da dona Renata. Então a gente fez uma alteração no aniversário da casa pra comemorar. Inclusive ano passado foi dia 29 de fevereiro, que acontece de 4 em 4 anos, né? Esse 29 de fevereiro. E a gente decidiu utilizar essa data para fazer esse evento marcante, que foi o aniversário da casa e o aniversário da dona Renata, apresentação, formatura, tudo isso que aconteceu no mesmo dia e foi bem legal. Muito. E foi um pré-pandemia também, então a gente colocou tanta energia lá naquele evento que a pandemia veio depois. Sacanagem, né? Foi por causa do aniversário da Jéssica depois. Ah, foi. Não, Tadinha! Boa. Então, vamos contar um pouquinho. A gente está falando agora como começou a escola, né? O porquê que o pai e você resolveram abrir a Casa da Dança. E aí, conta um pouquinho de como foi o nome, por que surgiu esse nome. Então, eu queria um nome que na realidade fosse bem a nossa cara, né? Eu queria alguma coisa que eu conseguisse acolher as pessoas, que as pessoas chegassem lá e se sentissem bem na nossa casa. Como, assim, os meninos sempre receberam muito os colegas. Eu sempre gostei de muita gente em casa. E aí eu queria ter a mesma referência, sabe? Da minha casa para um lugar onde eu conseguisse acolher as pessoas. E aí surgiu vários, e aí eu sugeri a casa. Era a Casa com C, mas aí a gente viu que já tinha um nome, né? Casa com C. Sim. E aí surgiu depois, aí o Thiago colocou um K, que era um casal dançando, né? Era as perninhas e tal. Aí ficou um casa. Mas eu queria que fosse a extensão da minha casa. Por isso eu acho que calhou bem esse nome, Casa da Dança. Show de bola. Então, vocês estão entendendo agora um pouquinho de como foi o processo de início da dança da Renata, né? Ela como chegou até a dança, como a Casa da Dança, como ela começou a dar aula, como a Casa da Dança surgiu e a família toda se envolveu nisso. E aí surgiu o nome, o porquê que veio esse nome. E aí as coisas começaram a acontecer. A gente começou a dar aula na Princesa Isabel. A gente convidou o Jimmy e a Karen, o Everton e a Dani, o Leozinho. Então, antes disso, Thiago, eu queria só fazer uma observação, que enquanto nós estávamos dando aula na aerodança, nós fomos convidados, e eu acho que é a partir daí que começou muita coisa, a mudar muita coisa na nossa vida. Enquanto nós dávamos aula na aerodança, a gente foi convidado para trabalhar, dar aula no centro comunitário, aqui do Marapé, da Igreja São Judas Tadeu, e a gente aceitou, né? E aí foram quase 8 anos dando aula, e foi um vínculo tão forte. Nós dávamos aula acho que 3 vezes por semana, e dali surgiu grandes amigos que eu falei isso já e vou repetir, que esses grandes amigos, alunos, companheiros nossos surgiram e são amigos pessoais nossos, né, ainda, mas muita gente passou por ali, muita gente se distribuiu em outras academias depois, porque cada um seguiu o seu caminho, mas muita gente que dança, a maioria das pessoas passaram por mim ali, depois ficaram com a gente, procuraram outros profissionais e tal, mas o centro comunitário foi um marco pra gente, foi assim uma coisa muito importante que aconteceu. E aí a gente deu aula também no ABB, no centro comunitário, na Associação dos Advogados, e a gente começou a ser um pouquinho conhecido. Vale frisar que todo mundo que ela está falando são as pessoas do nosso convívio, né?
Então, todas essas pessoas que fazem parte da dança de salão hoje, muitas delas fizeram aula com os meus pais. Tanto na aerodança, porque assim, era rotativo, né? Então, às vezes essa galera fazia aula com outro, às vezes com vários ao mesmo tempo. Então, uma das coisas que aconteciam é essa rotação entre os professores. A galera ia conhecendo a linguagem de todo mundo, era muito legal. E aí também algumas pessoas que se identificavam seguiam esses professores. Então, se eles abriam turma aqui no centro comunitário, a galera vinha, seguia. Muita gente iniciou aqui também, como o Zé, a Lai, o Marcelo, a Cíntia, a Alice, entre muitos outros, né? Teve uma galera que iniciou aqui no centro comunitário. Quem mais? A Val. A Cris e o Cláudio já faziam antes, né? Já. O Eli e a Sandra também. O Eli e a Sandra. Tem muita gente que começou com vocês aqui, mas tem muita gente que veio pra cá com vocês, sim, né? O Paulo e a Xandu, todos eles começaram aqui com a gente. Show. E grandes amigos. Show. E tudo isso que aconteceu foi um processo de transição. Quando eles saíram da aerodança, vocês estavam na aerodança, vocês ainda davam aula no centro comunitário, né? Sim, Aliás, sim. vocês já davam aula. Sim, sim. Quando vocês saíram da aerodança, vocês continuaram dando aula no centro comunitário um tempo. Isso. E depois, um tempinho depois que veio a casa, né? Então, aí a gente não estava conseguindo conciliar o tempo, a casa estava consumindo muito tempo nosso, né? Então a gente teve que optar por deixar o centro comunitário e ter todos os dias um carinho mais especial pela casa. Show. E tudo isso que aconteceu de uma forma natural. Sim. Legal que as transições foram gostosas. Pelo menos pra mim, eu dava aula na Tina na época, se não me engano. Inclusive, reforço aqui o convite para Tina Matos. Em breve enviarei um convite formal para você. Eu dava aula na Tina Matos na época, se não me engano, né? Sim. E só na Tina, né? Tu Sim. dava. E aí tudo aconteceu também. Eu continuei um tempo lá na Tina, mas teve um momento também que eu precisei começar a investir e dedicar mais tempo à casa, como os meus pais também aconteceu. E aí a casa abriu, a gente passou um tempo lá na Princesa Isabel. Um ano. E aí aconteceu um evento desgramado, que foi o cara de repente pediu o endereço, o imóvel, ele pediu e a gente teve que... E a gente ficou meio desesperado, a gente teve que ir às pressas para um novo endereço, achamos uma coisa lá, houve uma transição e a gente acabou indo para uma coisa muito melhor. Nada por acaso, né? E aí a gente foi para Carvalho de Mendonça, que é um pouquinho depois ali do Canal 2, quase em frente aquele banco que tem ali, né? Do lado do Vasquinho. Em cima da Dinótica. E aí foi uma coisa boa, porque a gente aumentou a nossa escola, mais pessoas vieram, a gente começou a trabalhar mais, né? Era um espaço maior. Ali estava ficando pequeno realmente, na Princesa Isabel, porque o nosso público estava crescendo, né? Mas às vezes a gente não pensa nisso, né? Exatamente. O cara lá de cima, gente, ele é muito bom. Ele vai empurrando a gente. E aí ele empurrou a gente literalmente para esse novo endereço. A gente foi obrigado a sair e aí foi uma coisa gostosa que aconteceu porque a gente acabou crescendo e vendo o quanto isso era importante. E a gente lá na Carvalho de Mendonça passou um tempo. Ficamos 2 anos lá. 2 anos. E aí, como tinha escada, estava sendo um pouco mais complicado. Burocraticamente falando, eles estavam por conta da escada, bom, enfim. Mudamos de novo. E foi assim, tudo no empurrão, né? Assim, acabou o nosso contrato. Se parar pra pensar, a gente realmente resiste à mudança, né? A gente fica um pouco resistente a isso. Só que não tem como, né? Às vezes Deus te preparou um caminho e você vai seguir aquilo ou com uma naturalidade ou por um empurrão. E aí foi o que aconteceu. Mais uma vez, a gente não teve condições de evoluir lá na Carvalho de Mendonça. E aí fomos obrigados
obrigados a mudar. Aí eu fui procurar, porque o Thiago nessa época ele trabalhava em Praia Grande, que ele gerenciava uma academia lá. Então ele acordava muito cedo e não tinha tempo. Então essa parte ficou pra mim. E aí fui procurar. E a gente, na realidade, a gente queria aqui no Marapé, voltar pras raízes mesmo, né? E aí teve um dia que eu lembro que eu marquei com o corretor de ver essa casa aqui. Essa casa estava sem luz, eu entrei, liguei pro Thiago, o Thiago falou assim, tô chegando, tava chegando de Praia Grande, eram 5h30, mais ou menos. Até ele chegar aqui, às 6 horas. Eu sei que entramos na casa com lanterna para ver o que tava... E aí ele olhou e falou, mãe, é essa. Aí, é essa, fechamos. Depois, no dia seguinte, é que a gente foi ver direitinho, com a luz do dia. Mas foi uma coisa que aconteceu, e foi assim, eu tava com tanta coisa nesse momento, as coisas estavam tão conturbadas lá na Praia Grande, e a minha mãe resolvendo as coisas aqui, aí eu já tinha que voltar e ajudar e tal, que são coisas tão fortes que muitas coisas foram tão impactantes na minha mente que eu não consigo nem registrar assim o passo a passo. Sabe quando uma coisa é muito conturbada, as coisas vão correndo e acontecendo, e eu tenho memórias que eu perdi. Olha só que coisa, uma coisa muito louca, porque foi uma coisa tão loucura que na época eu vendi o carro também para investir aqui, vendi a moto, vendi tudo que a gente tinha pra gente entrar nessa casa, porque foi um passo também maior. E uma das coisas que ficou marcadas pra mim é que muitas coisas eu perdi de memória. Olha só que coisa louca, né? Eu acho que o estresse, né? E aquela correria. Porque... Não era algo ruim. Não. Mas o fato de eu estar correndo para um lado e para o outro e ser muita coisa, e na época já estava basicamente na minha mão e na mão da minha mãe, né? Muitas memórias, essa transição da obra e tudo mais, muita coisa eu não lembro nitidamente. E olha que eu lembro que teve uma época de obra, eu lembro que o Everton e a Dani de vez em quando vinham pra cá, o Jimmy ajudou a gente na mudança, o Nathan ajudou a gente na mudança. Quebrou muita parede. A gente quebrou parede pra caramba, reformamos o armário, fizemos um monte de coisa. O Osvaldo, veio um monte de gente, né? Graças a Deus, ajudar. Só que tem algumas coisas que me fogem da memória, que coisa louca. Eu acho que é por ele não estar vivendo... Sabe quando você não vive o processo? Você faz as coisas no automático? Eu saía de Praia Grande já no automático, já pra fazer as coisas aqui. E assim, tá tudo bem, eu vivi essa época conturbada, não tem problema. Às vezes a gente se coloca em situações que a gente não tá preparado, né, psicologicamente. Eu acredito que nessa época as coisas aconteceram de uma forma onde eu meio que dei uma surtadinha, porque era um passo muito grande, eu estava muito nervoso e também eu estava me desligando da academia. De Praia Grande. Então tudo que aconteceu foi muito mais responsabilidade da minha mãe do que minha, né? Do tipo, ela construía as coisas, do tipo, o que vai ser o quê, né? A gente decidiu junto, sim, mas ela que tomava partido aqui, ela que estava à frente das coisas. E eu só ajudava, gerenciava, mas mesmo assim as coisas eram muito conturbadas. Bom... porque, assim, na realidade é complicado quando você tem duas atividades, né? Sim. E é uma coisa que eu prezo até hoje, que é o fato de eu ter saído de lá. O problema não era a academia, o problema era ter que gerenciar essa academia que não era minha e ter que dar atenção para a escola que era minha, né? Que era nossa, que é nossa. Na realidade eu lembro de ter várias vezes ligado para ele, olha, faço o quê? Faço isso ou faço isso? Não, faz isso, tal. E aí, assim, tirava um pouco da atenção dele de lá, né? Pra poder saber qual é a direção que a gente ia tomar. Mas, eu tenho certeza que
o cara lá de cima, ele faz tudo muito, muito, muito certo, né? Ele põe a gente no caminho certo, sempre acreditei. E aí, tudo deu certo. E deixa eu mudar aqui. Aí. E é uma coisa que aconteceu assim, são coisas que me fogem da memória, mas eu entendo que foi um processo conturbado. E eu tenho algumas coisas que talvez você lembre, que eu não lembro. Mas essa mudança pra cá, eu lembro que foi a mais loucura pra mim. Na época da mudança da Princesa Isabel, eu não tava tão presente. Você e o pai tocavam muito mais o negócio do que eu e a Tainá, porque a gente era muito mais novo. E por isso que essa mudança ficou muito mais marcada pra você. Acho que jogamos na realidade, assim, a gente já estava tomando a direção da escola, eu e o Thiago, e tínhamos que tocar para frente mesmo, não tinha como andar. E às vezes eu jogava um pouco ou muita responsabilidade nele, que assim, a gente tinha que dividir as coisas e às vezes eu acabava jogando muita coisa, e eu acho que foi por isso que a memória falha um pouco. Não, assim, a coisa aconteceu naturalmente, e essa mudança pra cá, pra Napoleão Laureano, foi uma coisa gostosa, porque eu vivi todo o processo, eu tive muito mais presente. Mas ao mesmo tempo foi uma coisa que eu não tinha preparo psicológico pra estar à frente de um negócio, de cuidar de muitas coisas que a gente passou a cuidar. A gente teve o maior suporte do pai, né? Do Osvaldo, do Jimmy, de um monte de gente que teve o maior suporte. A gente não fez sozinho, do Everton, da Dani, do Natan, enfim. Todos. Muita gente ajudou. O Leozinho também veio ajudar. Enfim, um monte de gente. Só que eu não tinha vivido ainda esse processo de assumir realmente essa responsabilidade. E eu tava com outra responsabilidade lá. Então acho que foi esse o processo conturbado na minha mente, né? Talvez porque a sua responsabilidade até então seria só dar aula. Exatamente. Quando você passa a assumir uma empresa, eu acredito que é bem mais complicado, né? O fato que é assim, uma das coisas que a gente sempre conversou com o Jimmy, sempre frisou isso, é bem legal, o Everton também, é que o professor, ele é uma empresa ambulante. Então, se você se olhar como uma empresa, você vai gerenciar o teu negócio com muito mais inteligência, né? Com muito mais assertividade. Então você pode cuidar da parte administrativa, da parte operacional, da parte financeira, enfim, tem um monte de coisa que você pode fazer no teu negócio que te ajudam a crescer como uma empresa. E eu basicamente dava aula, era essa a minha responsabilidade. Então quando começou a pipocar esse monte de coisa, foi uma mudança assim da água pro vinho, foi de repente, né? Então a minha mãe já estava mais preparada porque ela estava desde o começo cuidando disso. Eu passei a olhar mais com essa parte gerencial, administrativa, a partir daqui da Napoleão Laureano, que foi quando eu comecei a cuidar mais dessa parte. Sim, também. Você trouxe uma bagagem também da Praia Grande, isso te fez... Isso, né? me ajudou bastante, muito. É verdade. Mas essa mudança foi uma coisa que ficou marcada para mim de uma forma positiva. Toda essa turbulência não é ruim para mim, foi uma coisa que foi outro empurrão que eu tomei que me fez crescer. E me desligar lá da Praia Grande e começar a dar atenção pro meu negócio, por mais que eu gostasse muito de trabalhar lá e eu ganhasse relativamente bem, foi uma coisa que aconteceu de uma forma gostosa, né, como eu já falei, e esse empurrão me fez enxergar o quanto era importante. Existe aquela frase, né? O gado só engorda aos olhos do dono, alguma coisa do tipo assim. Exatamente. E eu acho que é bem isso mesmo. Tanto é que a academia lá, eu falei sobre isso com os donos. Eu falei que não era a mesma coisa eles não estarem presentes, né? Um terceiro cuidando do negócio deles é diferente. A gente nunca tem o mesmo olhar que o dono. Eu nunca tem o mesmo cuidado, por mais que a gente queira. Não é o nosso negócio. E aí quando eu fui
e decidi fazer isso no meu negócio, na nossa escola, as coisas mudaram para mim. Tanto é que essa turbulência veio por causa das responsabilidades que pipocaram. Bom, aí a gente criou esse espaço aqui na Napoleão Laureano, as coisas começaram a acontecer e derruba a parede, arruma a parede, fecha uma, abre outra. Começou a acontecer, a escola inaugurou. Como é que foi isso? Então, era foi um dia muito, muito feliz, assim. A gente trabalhou muito, muito mesmo, que a gente colocava a mão na massa. Eu carreguei muito saco de entulho e limpava tudo para deixar tudo em ordem. E eu lembro que a gente inaugurou a escola, mas a sala grande não estava pronta ainda. Então, eu acho que por uns 15, 20 dias a gente começou a dar aula na sala da frente, que era a sala disponível, né? Então, assim, o ar-condicionado já estava instalado, estava tudo bonitinho e tal, mas aquela sala grande ainda não estava pronta. E aí começamos com as aulas. O Jimmy, eu lembro, era o Jimmy, o Everton e a Dani. Então, cada dia e horário a gente tinha disponível para eles. Foi muito bom, gente. Assim, na realidade, quando você coloca a tua mão para fazer as coisas, o sabor é diferente, sabe? Aquele sabor gostoso. De noite você tá muito cansada, porque além de tudo tem as aulas, né? Normal. Você tá muito cansada, mas você tá muito satisfeita, porque na realidade o objetivo era aquele. E era isso que a gente queria, né? Passamos a trabalhar nós dois. A Tainá teve um outro caminho, seguiu um outro caminho. Tio Chico também não quis mais, seguiu um outro caminho. Mas a gente, o amor que a gente tinha era tão grande que eu falava, é isso que eu quero. É isso que eu quero pra minha vida. É isso que eu vou fazer. E tá aí. Estamos até hoje. A gente está 3 anos nesse endereço já? Aqui 3 anos. 3 anos. Muita coisa aconteceu. Pessoas entram, pessoas saem. Mas o importante é que a gente conquistou uma família muito forte, muito unida, e foi uma das coisas que ajudou a gente a passar por esse processo da pandemia. Ainda estamos nela, mas ainda foi o que sustentou as nossas paredes, foi esse carinho, esse amor com essa família aí maravilhosa. Como foi esse processo de pandemia? Pandemia, vamos lá. Eu acho, porque assim, eu já assisti várias pessoas falarem a mesma coisa. A gente falou isso, gente. Daqui 15 dias volta. Daqui 2 semanas volta. Daqui 1 mês a gente volta. Daqui 2 meses a gente volta. E aí não voltamos. A escola fechou, como todos que trabalhávamos com isso, todas as escolas. A escola fechou. E aí? Olha, eu vou confessar que eu entrei em desespero. Eu sempre fui uma pessoa muito positiva, né? Assim, bem pra cima. Pra mim, tudo dá certo. Tudo vai dar certo. Se não deu certo ainda, é porque não é o fim ainda. Mas sempre tudo dá certo. E eu comecei a ficar apavorada. O que a gente vai fazer, né? Como é que a gente vai trabalhar? E o Thiago, ele sempre foi um menino da tecnologia, né? Ele sempre gostou muito de computador e tal, e pra mim isso era sempre muito mais difícil, gente, até pra mim mexer no celular e baixar alguma coisa pra mim era muito mais difícil. E aí, com ele não, com ele era muito mais fácil, ele já vinha nesse processo. Mas vou te dizer que pra ele foi difícil também, porque, assim, até entrar o que a gente vai fazer, pra ele ficou aí, acho que uns 15 dias, meio amuado, meio não sabendo, não dormia, ficava virado. E aí, graças a Deus, vamos pro online, né? Para as aulas online.
e para as lives, né, que nós fazíamos, porque assim, na realidade, nenhum tipo de processo vai tirar o presencial, né? O presencial é o presencial. Mas nós tínhamos que fazer alguma coisa, porque os alunos estavam também todos dentro de casa, trancados, e isso aqui era a vida deles, era um lazer que eles tinham, era o chegar, sentar, ir para a cozinha, porque eu sempre deixei a minha casa bem aberta. Eles iam para a cozinha, fazia café, comia bolacha, trazia bolo, e toda semana tinha aniversário, e isso era a vida, a nossa e a deles. E de repente acabou, não tinha mais. Eu lembro que tem alguns alunos que fazem aula todos os dias, né? Todos, de segunda a sexta. Se tiver workshop no sábado, eles vêm. Se tiver churrasco no domingo, eles vêm. Se tiver passeio, eles vão. Tudo. Então, foi difícil para eles, né? Então, a gente teve que adaptar para a aula ser online. Alguns se adaptaram bem, outros entraram no processo com o decorrer do tempo e outros não se adaptaram por uma questão até de já trabalhavam com isso o dia inteiro e ficou meio desgastante. E tá tudo bem, né? Mas foi bem difícil, gente, foi bem difícil. Graças a Deus, nós tínhamos alunos que continuaram contribuindo com a mensalidade, que isso deixou, a gente sempre fala que deixou as paredes da nossa escola de pé, que foi isso que contribuiu e deixou a gente conseguir continuar o nosso trabalho, mas foi bem difícil. Muito importante frisar que a gente tem um plano chamado plano de retribuição, que é uma forma de retribuir tudo isso que as pessoas fizeram durante esse processo da pandemia. Todas essas pessoas que contribuíram por alguns meses ou por todos esses meses vão receber uma retribuição durante muito tempo, durante muitos meses. Isso a gente vai falar depois diretamente com os alunos e vai ter possibilidade de alguém que não esteve nesse processo entrar com um investimento. Depois a gente vai falar sobre isso, sobre esse plano. Mas o fator agora importante é que se essas pessoas que continuaram fazendo aula online ou não, mas mantiveram seus investimentos lá ativos, suas mensalidades ativas, sem essas pessoas a Casa da Dança não teria continuado. E eu acho que o que fez com que essas pessoas continuassem investindo, pagando, né, a mensalidade, foi o carinho que a gente construiu durante todo esse tempo. E muita gente sempre falou pra gente que batia nessa tecla que a Casa da Dança era mais que um espaço de dança. E foi isso que nos manteve. Muita gente perguntava assim, vocês estão se sustentando só com online? Não, não é só o online. O online, ele foi uma ferramenta para manter a gente conectado. Para manter a gente em constante contato durante o dia, durante a noite, durante o processo. Fazia as aulas gravadas no começo, depois teve live, depois teve aula no Zoom, e aí foi um processo. E se eu mostrar para vocês as primeiras aulas, era um caco, né? Porque a câmera não tinha qualidade, o áudio não tinha qualidade, e isso me fez crescer também, fez a Casa da Dança crescer, enquanto empresa, enquanto empreendimento online, enquanto qualidade no ensino. E aí isso só fez a gente querer abraçar os dois métodos. E foi uma coisa que a gente conversou bastante com o Everton e com a Dani, o quanto o online estava sendo importante pra gente crescer, pra gente amadurecer. Porque a gente teve que aprender a fazer muita coisa em pouco tempo. E foi uma das coisas que eu bitolei. Eu fiquei um tempo aí de luto, isolado, e depois eu comecei a meter as caras no estudo para começar a fazer a coisa vingar, porque eu já estava num processo interno complicado. Eu estava passando por uma transição na minha vida e tudo estava uma bagunça. E para ajudar, aconteceu a pandemia. Então eu não tinha nenhuma organização emocional
Para ajudar veio tudo isso, então eu fiquei de luto um tempo até que deu um estalo. Eu não lembro nem o que foi que aconteceu, que eu comecei a meter as caras. Não, mentira, eu lembro. Muita coisa que eu aprendi pré-pandemia foi com o Marcelo Grangeiro. E eu fui lá fazer um curso de empreendedorismo na dança e tudo mais, foi muito bom, aprendi muita coisa. E eu já gostava da tecnologia e eles só fortaleceram esse gosto lá. Muita coisa que eu aprendi lá foi sobre tecnologia, sobre como o mundo digital vai dominar no futuro. E a tendência é os trabalhos manuais humanos serem cada vez mais escassos, né? E aí, falando sobre isso, tudo aconteceu, enfim. E aí eu já admirava o trabalho do Grangeiro, só passei a admirar mais em todos as pessoas que foram lá dar aula. E aí ele começou a postar conteúdo e formas de... Eu estava no grupo de estudos dele também nessa época. Isso nos ajudou muito, né? E eu passei e aí o grupo de estudo começou a falar sobre esse processo de transição da pandemia e tudo mais. E aí foi o estalo que me ajudou a construir essa carreira online, esse empreendimento online. E eu sou muito agradecido por isso, porque sem essa transição da pandemia, claro que eu não queria que pessoas morressem para que as pessoas vissem o quanto a tecnologia é importante. Não precisava disso, né? Eu não gostaria que essa pandemia... A pandemia não é sobre a tecnologia, né? Não é disso que se trata. É uma coisa muito infeliz que está acontecendo no mundo, que está matando milhares e deixando outros milhões, né, na verdade. Está deixando milhares. Está deixando um monte de gente na miséria. E o que eu enxergo nisso é que a gente está tentando tirar o melhor, algum aprendizado de toda essa situação. Boa, tu me deu a deixa sobre o que eu queria contar, né, na pandemia. Nós entramos num processo online e lógico, com todas as dificuldades, nós começamos a estudar mais, a nos conectar mais, coisas que assim, no dia a dia não dava tempo, gente. A aula era 7h30, entrava a turma de 7h30, 8h30 começava uma outra turma, a turma saía, a outra turma entrava, e aí no máximo era aqui 5, 10 minutos para descansar, tá, eu vou esperar fulano, eu vou tomar um café. A gente não tinha tempo para nos conhecer e conhecer as pessoas que estavam... A gente conhecia, lógico, né? Mas assim, sabe aquele a fundo? E o online trouxe isso pra gente. A minha experiência, vou te falar da minha experiência particular, tá? A gente começou a conversar mais, a saber mais o que o outro sente, a saber mais o que o outro precisa. Nas nossas lideranças, nós fizemos... Tinha aluna que a gente via que era muito envergonhada. E aí num processo, durante esses meses, a gente viu como é importante a gente... 10 minutinhos, 20 minutinhos, como é importante a gente dar atenção e escutar um pouquinho o outro. Que no dia a dia não dava tempo, né? Por conta desse corre-corre. E aí eu volto a te dizer que o cara lá de cima, ele nunca erra, né? Eu acho que o nosso mundo, ele estava num processo muito acelerado, né? Ninguém tinha tempo para nada, todo mundo vivia muito cansado, muito estressado, discutia por nada e aí, de repente, ele fala assim, peraí, não é assim que funcionam as coisas. Eu vou dar um start aqui e vou fazer o povo parar. E aí todo mundo teve que ficar em casa e refletir sobre aquilo tudo, né? Você tem que refletir. E, infelizmente, alguns até conhecidos e amigos faleceram, né? A gente perdeu algumas pessoas. Pessoas próximas.
alguns filhos, alguns amigos de amigos. Isso é muito triste, que a gente sofreu com eles também. Mas a gente sempre tem que tirar uma lição boa de tudo isso, né? E a gente vai passar desse processo. Daqui a um tempo a gente vai voltar à nossa vida, talvez normal, como tínhamos. Mas eu acredito que com uma outra consciência, né? Que você tem que parar um pouco e olhar um pouco mais para o outro ser humano. O que eu acredito é que a pandemia ela veio para dar uma lição na gente, na verdade muitas lições, e uma das coisas que a gente realmente aprendeu é isso que a minha mãe falou, que é de você ter um pouco mais de cuidado com o outro, quando você parar para conversar, parar de verdade, parar para escutar, parar para falar. E nesse corre-corre do dia a dia foi uma das coisas que até que a gente aprendeu na situação que aconteceu com o Everton e com a Dani, né? Quando ele se acidentou e tudo mais, a gente viu o quanto a vida conturbada pode trazer consequências. A diferença é que aconteceu isso com uma pessoa próxima que a gente ama, mas não era com a gente ainda. Então, na pandemia, isso só fortaleceu. E reforço que a pandemia, ela não veio necessariamente para você, para isso, mas para nós ela veio. Ela veio para ensinar muita coisa pra gente, sobre o quanto o teu trabalho ele é frágil, se você não tiver uma consistência, uma resiliência e algum tipo de alternativa, o teu trabalho ele é muito frágil. Então, é diferente de você... Hoje o nosso empreendimento, ele depende da gente estar lá, presente, com pessoas. E se a gente não tiver isso, o que fica? Né? Primeira coisa que ficou foi o carinho e o amor das pessoas e o nosso por elas. Foi o que sustentou a escola nesse primeiro tempo. Depois foi o nosso trabalho desenvolvido de forma digital. E quem não quis trabalhar, quem não quis fazer aula digital, mas ainda ama a escola, gosta da escola, ajuda a escola até hoje, contribui, sem pensar duas vezes. E isso realmente é muito bom. E olha, eu lembrei e teve pessoas que disseram assim, Renata, a situação apertou, porque apertou para todo mundo. Sim. A situação apertou, eu não consigo mais pagar a escola, porque eu tenho prioridades como alimentação, medicamento e então eu vou me afastar, porque eu não consigo mais pagar. Não é assim que funciona, entendeu? A gente está no mesmo barco e estamos todos juntos. Assim, um dia é você, outro dia sou eu, e a gente vai se ajudar sempre. Várias pessoas, gente, várias pessoas. E inclusive essas pessoas que tiveram que se ajustar à situação, como a gente, elas não deixaram de fazer aula. Algumas diminuíram suas mensalidades ou sua mensalidade, outras não puderam continuar pagando, mas depois que voltaram, depois que a situação voltou ao normal na vida delas, pelo menos a situação financeira, elas voltaram a pagar e ainda contribuíram com tudo isso que elas achavam que podiam contribuir. Então a escola ela continuou por causa desse carinho, eu reforço, é por causa desse amor que a galera tem por nós e a gente pela galera, porque foi isso que fez com que a gente, se a pessoa não pudesse contribuir naquele tempo, a gente não quer que a pessoa se desligue. E a pessoa também não queria se desligar, mas ela não achava justo continuar fazendo aula sem pagar. E a gente explicou que a gente, como a minha mãe falou, a gente está no mesmo barco. Se a maré subir, ela sobe para todo mundo. Na verdade, a gente está no mesmo oceano. Se a água subir, sobe para todo mundo. Se a maré descer, desce para todo mundo. Entendeu? E as pessoas que não puderam contribuir em algum momento, depois voltaram a contribuir logo que puderam e com muito gosto. E continuaram fazendo aula. E hoje, muitas delas fazem aula presencial, já voltaram. Outras continuam no online.
e o importante é que a galera viu que o que era mais importante pra gente não era o dinheiro, e sim que eles permanecessem conosco, que a escola continuasse com a família dela e não perdesse, e a família não se perdesse na pandemia. E foi uma coisa que, graças a Deus, a galera ajudou a gente a conseguir. E a gente mantém boa parte da nossa família hoje unida, graças a isso. Algumas pessoas realmente dispersaram, tá tudo bem, né? Não tem paciência de fazer aula digital e tal, se desliga um pouco. Depois a pessoa fala, quando voltar a aula presencial eu volto e tal. Tá tudo bem, não tem problema. Só que realmente a gente nunca mais vai ter o mesmo olhar para as pessoas que nunca largaram a nossa mão. E se você deixou de fazer aula na sua escola, seja a Casa da Dança ou qualquer local, os donos, eles vão entender, tenho certeza, que tá tudo bem. Só que realmente não tem como não ter muita gratidão pelas pessoas que nunca largaram a tua mão. Nos momentos de mais dificuldade, com mais desafio, as pessoas não saíram do teu lado. Não tem como você ter o mesmo olhar para essa pessoa. Essa pessoa, ela vai ter um amor, um carinho pro resto da tua vida. Porque se a pessoa está do teu lado nas dificuldades, que dirá nos momentos felizes, né? Então, eu acho que as coisas aconteceram do jeito que tinha que acontecer. Tudo foi uma lição, está sendo uma lição. A gente está agora voltando aos poucos para as aulas presenciais. Essas pessoas que a gente não deixou sair por uma questão financeira, elas são gratas a nós e a gente é grata a elas. Se você saiu, mas está pretendendo voltar para aula presencial, você também tem o seu lugarzinho especial. A gente não vai fechar as portas para você, e eu tenho certeza que nenhum local vai. Você vai ser recebido com o mesmo carinho, com o mesmo amor. A diferença é que você decidiu tomar um tempo para você nessa pandemia, né? Para resolver suas coisas, alinhar a sua situação financeira, cuidar da família, ou cuidar de você mesmo, olhar para dentro, né? Eu acho que tudo isso todo mundo tem o seu momento, tudo isso tem relevância. Bom, e aí? A gente chegou agora na reta final. Vamos falar um pouquinho sobre como está sendo o teu processo hoje, porque você atualmente, antes da pandemia, você era a pessoa que gerenciava a escola, administrava, fazia basicamente tudo da parte administrativa, e eu cuidava dos eventos, das aulas e tudo mais e tal. Enfim, a gente separa as tarefas até porque se torna mais produtivo. Mas aí chegou um momento onde a parte gerencial, a parte administrativa diminuiu, e aí você começou a precisar assumir outros papéis, como ajudar, ser assistente, assistir nas aulas, dar aulas, participar das aulas. Como é que foi esse processo? Então, na realidade, gente, eu me identifico muito mais com essa coisa de recepção, sabe? De recepcionar as pessoas. Eu vi que era isso que eu queria. Isso antes da pandemia, lógico. Eu gosto do social, eu gosto de conversar com as pessoas e orientar para que aula vai, e vamos ali tomar um café, e é isso que eu gosto. Tanto é que eu deixei essa minha parte de professora, porque assim, ou você faz bem uma coisa ou você faz bem outra, não dá para ficar misturando as coisas. Aí chegou a pandemia, essa minha parte social não dava para fazer mais, essa minha parte administrativa até a gente, né, conciliar as coisas. E aí era eu e o Thiago, né, nós estávamos isolados, nós dois, e aí eu comecei a ajudar, porque ele começou a fazer as lives e começou a dar aula online, e era eu e ele, e eu tinha que entender um pouco mais,
E sabe o legal, gente, disso tudo? É que assim, ele começou a dar aula e eu, como tratava muito mais da parte administrativa, tinha que ficar na recepção, eu não participava das aulas dele. Então, muita coisa eu perdi. Sabe quando você perde? E aí, entre uma aula e outra, eu escutava alguma coisa, mas assim, sabe o conteúdo? Você perde, né? E eu comecei a acompanhar ele nas aulas, tanto de samba, quanto de bolero, quanto de zouk. E aí vai dando uma coisa que é assim, a mulher, ela tem um poder que ela não acredita que ela tem. Se você soubesse as coisas que a gente conversava nas próprias aulas, e eu vou te dizer que o empoderamento feminino, ele, assim, eu sempre fui uma mulher que sempre fui feminina, vaidosa, tal, mas talvez eu não tivesse esse empoderamento que hoje eu descobri que eu tenho e que ainda vou pôr em prática. E não só eu, gente, todas as alunas que fizeram aula com ele. É uma energia que a gente fala que é essa tal da liberdade que o cavalheiro dá para que a dama se expresse. Gente, é maravilhoso. Então eu vou te dizer que essa pandemia foi complicado para todo mundo, foi, para a gente também. Mas eu vou te falar que eu tô numa das fases melhores da minha vida, mesmo com essa pandemia. Profissionalmente, emocionalmente, eu tô uma mulher feliz, assim, com o que eu tenho aqui, sabe? De trabalhar com isso e de voltar aos pouquinhos. Eu tô voltando aos pouquinhos para a aula, até para ajudá-lo quando dá, porque ele agora tem a parceira dele que agora acompanha ele nas aulas, né, ajuda, mas foi um anjo que assim, apareceu na nossa vida e nos ajuda muito, porque é uma mulher que já vem de uma linha individual, né, porque ela é professora de fit dance, professora de dança do ventre, e eu acredito que ela trouxe uma outra linha pra gente também. Então, assim, eu ajudo o Thiago quando eu posso, né? Mas eu sugo muito tudo aquilo que ele está explicando, tudo. Porque é maravilhoso, gente. Às vezes online só tinha o quê? Umas 5, 6, 7 mulheres, né? Fazendo aula. Sim. E ele direcionava aquilo para elas e todas elas, gente, todas elas, assim, eu te garanto que quando voltarmos às aulas presenciais e aos bailes e os eventos, todas essas mulheres vão estar muito mais empoderadas dançando. É ou não é, Thiago? Sim. Gente, maravilha! Hoje vocês conheceram um pouquinho mais sobre a Renata Teixeira Miranda, minha mãe, minha sócia, dona disso tudo aqui. Espero que você tenha gostado do papo. Foi o primeiro presencial que a gente fez, claro, porque a gente mora junto, então, né, nos dá a possibilidade de fazer esse podcast juntos. E espero que você tenha gostado do papo. Não esquece de deixar seu like, seu comentário, de se inscrever no canal para não perder nenhum vídeo e ativa o sininho para não perder nenhuma notificação também, tá bom? Assim o YouTube te avisa quando sair vídeo novo, quando tiver novo convidado, tá bom? Hoje é dia 20 de fevereiro, aniversário da dona Renata, então a gente hoje tem algumas coisas, algumas surpresas que ela ainda não sabe, mas algumas coisas vão acontecer, tá? Eu já tô avisando porque ela precisa já estar preparada psicologicamente e arrumada no momento que vai acontecer. Hoje temos aula online também com a galera mais tarde, de zouk, e se você quiser participar das nossas aulas online ou presencial, é só entrar em contato conosco. Tem o nosso Zap, tem a nossa página no Facebook, no Instagram, Casa da Dança com K. É só procurar que você nos acha, tá bom? Entre em contato com a gente que a gente vai estar respondendo você. Quer dar o seu recadinho final, dona Renata? Queria... A única palavra que eu tenho de uns tempos pra cá,
e que a gente tem usado muito, 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 é gratidão. Gratidão é uma palavra que vem acompanhando a gente e vai me acompanhar por muito tempo. Então, eu só tenho gratidão, gente. Só gratidão por vocês. Maravilha. E é isso, galera. Obrigado mais uma vez pela sua audiência. Gratidão. E esperamos que você goste do nosso conteúdo, que você esteja gostando. Compartilha com mais pessoas para que mais pessoas vejam as histórias das pessoas maravilhosas que estão passando por aqui, tá bom? A gente se vê no próximo episódio. Um beijo, um abraço e até mais.